Irmãos e irmãos, paz e bem, estamos no 24º domingo do tempo comum. O evangelho proposto para a nossa reflexão da leitura orante da palavra é Mateus 18, 21 a 35. Após Jesus ensinar à comunidade como conviver com o pecado do irmão, da irmã, a partir da correção fraterna, Pedro faz a Jesus uma pergunta extremamente instigante. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus vai lhe dizer, não lhe digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isto é, toda vez que um irmão pecar e vier arrependido pedir perdão, o que você deve lhe apresentar, Pedro, é o perdão, acolher o arrependimento. E Jesus vai, através de uma parábola, mostrar para a sua comunidade qual a razão, o porquê que se deve ter esta atitude misericordiosa. Jesus vai contar, então, uma parábola que nos remete à misericórdia do Pai. Deus, que verdadeiramente é aquele que sempre, quando conseguimos ver a nossa iniquidade, o nosso pecado, voltar arrependido para Ele, o que recebemos sempre é um abraço do Pai misericordioso. O livro de Lucas nos apresenta de uma forma esplêndida o Pai misericordioso, que acolhe o seu filho e que diz: esse filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e retornou à casa. Vamos fazer uma festa. É dentro desta escola que Jesus, então, conta esta parábola. O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Trouxeram, então, um empregado que devia uma grande fortuna para o rei. E como não tivesse como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía para pagar a sua dívida. A atitude do empregado foi de pedir clemência. Ele caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. O patrão, perante esta realidade, teve compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Aqui na parábola é interessante, não deixou ele solto para pagar, fez mais do que isso, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, este que foi perdoado a sua dívida, encontrou um de seus companheiros, que devia apenas 100 moedas. Aqui há uma diferença. Ele devia muito para o patrão. Este só deve apenas, diz o evangelista, 100 moedas. Qual foi a atitude que ele teve? Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, então, caindo aos seus pés, a mesma atitude que ele teve com o patrão, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Qual a atitude deste empregado que recebeu o perdão? O empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse tudo aquilo que ele devia. Os outros empregados, vendo essa sua atitude, ficaram muito tristes. Procuraram então o patrão e lhe contaram tudo. O patrão então chamou e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Aí o patrão ficou muito indignado e mandou entregá-lo aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida.
E Jesus conclui então essa parábola dizendo: é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Pedro, aqui para nós, então, Pedro que pergunta, quantas vezes eu devo perdoar para restabelecer a vida comunitária? Pedro representa, nesse sentido, toda a comunidade que pergunta para Jesus: quantas vezes? É a comunidade que escuta, somos nós hoje que escutamos essa resposta de Jesus. Não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. 7 é o número perfeito. Jesus sabia, nesse sentido, que no seu tempo a violência gerava violência. E Jesus vai além, então, daquela medida, olho por olho e dente por dente. A alternativa de Jesus, diante da violência e do pecado, a única resposta para barrar o ódio, barrar a vingança, é o amor e o perdão. O rei, nessa parábola, revela a ação de Deus, o Deus que é misericordioso para cada um de nós. É Ele que nos perdoa os pecados. Ele sente compaixão quando o seu filho volta e mostra para cada um de nós a sua misericórdia. É interessante o processo, em relação ao empregado que lhe deve. Primeiro, ele exige a prestação de contas da vida. Jesus mostra isso para nós, Exige a prestação de contas. Depois, percebemos que também ele é tratado como Senhor, verdadeiramente, Deus é o Senhor. E ao mesmo tempo esse Senhor que mostra grande misericórdia ao perdoar a enorme dívida do empregado. O empregado, interessante, não aprendeu com o exemplo do rei e sua conduta de compaixão. Ele tem uma atitude totalmente contrária à atitude do rei. Ele é exigente, ele é, na verdade, muito tirano com aquele que pediu compaixão. E por isso também é revogado pelo patrão o seu perdão. E por isso vai ter uma pena grave para ele. É interessante também nessa parábola a diferença daquilo que ele deve. Ele devia uma enorme fortuna, dizem os exegetas, que seria aquilo que ele devia, um salário de um empregado durante 200 mil anos, enquanto que aquele que devia para ele daria para pagar somente 3 meses de salário de um trabalhador. A diferença é imensa, é muito grande. A compaixão que o rei tem é a forma de Deus, a misericórdia que Deus tem para cada um de nós. O perdão de Deus gratuito que nos apresenta e que nos convoca também a termos a mesma medida dele nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos e irmãs que vêm até nós arrependidos, pedindo também a nossa compaixão. Que a nossa comunidade, aprendendo a partir da correção fraterna, através do perdão sem medida, possamos construir uma comunidade baseada no Evangelho, baseada no amor. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir.